Olá, tudo bem? Não vou fazer a entrada do Globo Repórter. Tá bom, então faz Edu. Pariu, Thiago. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Edu. Eu sou o Thiago, tem o João aí e o Giovanni Belani. E Isso. nosso grupinho. Vamos falar sobre o hinduísmo. Certo. Quem quer começar? Tá, já que ninguém fala nada, bora lá, né? O hinduísmo começou 3.000 anos antes de Cristo. E Vai, falem algo. Já comecei. Sim. O hinduísmo começou com o próprio nome hinduísmo, pois ele deu esse nome dos ingleses que traziam esse nome. Para diferença eles dos Do islamismo. muçulmanos que também faziam. Dos islamistas também faziam negócios. João? Tá. Nessa época, o Indra ainda era a deidade principal da religião. Ainda não tinha começado a ter todas as vertentes que acabaram acontecendo conforme a religião foi evoluindo. Nessa época, a gente se refere a 3.500 anos atrás, quando o Indra era da tradição védica. Sim. O Indra, não é o Brahman? Lá? Brahma? Não. Não lembro. O Indra era a deidade principal e daí depois da revolução ele foi deposto a ser o líder das deidades menores. Entendi. Tá, a gente vai começar a falar sobre qual parte do hinduísmo, porque tem muita coisa. Vamos fazer geral mesmo. No hinduísmo atual, o líder, a supremacia dos hindus, que é chamada Trimurti, seria o Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é o deus criador, Shiva é o deus da destruição e Vishnu é o deus da preservação. Isso. Que preserva eles representam basicamente como é quando a pessoa segue, não é rota. É o ciclo do hinduísmo, que é a vida, a preservação, a morte e a reencarnação. Sim. Através da vida de volta. É como se fosse um círculo. O hinduísmo gira nisso. Nas reencarnações e tudo mais. É bem aparente que o judaísmo e o hinduísmo eles nasceram do mesmo local. Porque se você for perceber, os dois têm a mesma trindade, só que tem um significado diferente, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por falar de coincidências, que praticamente toda religião do mundo tem, o hinduísmo também tem o foco de caridades com os próximos, amor ao próximo, tudo isso. Os muçulmanos têm isso na religião deles, os judeus têm isso na religião deles, os cristãos têm isso na religião deles, os hindus têm na religião deles. São todas no final, elas vieram do mesmo lugar, né? Aí no boca a boca a coisa vai... 3 delas sim, né? O hindu foi do lugar diferente, né? O hindu veio da questão perto do rio. O nome do rio é Hindu mesmo. Ele veio da região do rio Hindu. Lá. Enquanto as outras religiões vieram da questão da Palestina e de Jerusalém, aquele local. O que o Thiago falou antes da destruição, recriação e tocar a vida, que é mantê-la, se traduz no Sansara, que é o ciclo de nascimento, morte e renascimento da alma, que tem o nome de Atma. Para se liberar do círculo, que é meio que o objetivo final da religião, sair do círculo da reencarnação, se deve seguir o Dharma. O Dharma seria o caminho, uma ordem que o universo tem, que é direto.
Uma verdade e origem de todas as hierarquias. Questão do as hierarquias que tem lá de castas, É, o sistema de origem castas do, indiano. Sim. origem do Dharma. Mas, mas para sair, você tem que fazer 3 coisas: bom comportamento, adquirir conhecimento e devoção aos deuses. No Samsara, quando você vai morrer, o que determina o que você vai voltar seria o seu karma. O karma seria a soma das. O karma seria a noção que uma ação gera consequências, boas ou ruins, no interior e exterior do ser. Essa a gente normalmente leva com o Samsara, já que define a encarnação que será a sua próxima. Por A exemplo, se diferença você fez entre muitas coisas boas, você vai ser uma boa pessoa na próxima reencarnação. Sim. Se você foi um babaca, você vai ser um babaca. Você só vai levar na cabeça na próxima. Isso. se você for muito ruim, você vai ser um Dalit, que seria os excluídos da casta hindu. Mas se for muito mal mesmo, tu pode nem ser humano, pode ser um verme. Nisso. Sim. Então é bom ter cuidado aí. É bom Com cuidar o do que seu faz. karma. Exato. Tá. A questão das outras deidades que a gente não falou, por enquanto, elas são divididas em basicamente 2 hierarquias. Pode explicar elas, João? Tá. As duas deidades. As duas formas de deidade, tá. Tem as deidades principais, que é o Trimurti. As 3 deidades Que é a principais são trindade Brahma, das o deidades. Deus Criador, que é o topo absoluto das deidades. Tirando O Vishnu. Daí. o Brahmad, não é? Brahmad, que Não. é o universo em Que é o si. livro. Brahman. Brahma, que é o livro, João. O universo é o Brahman. Tem o Brahman. Brahma, que é o Deus, e o Brahman, que é o universo. Passou um carro de funk aqui, desculpa. Acontece. Tá. O Brahman é a deidade absoluta e dele derivou o Brahma. Ele deriva tudo. Ele Sim, é tudo. Thiago, E é isso. Você falou errado, é Brahman. É Tem um Brahman. N sozinho. O- Pega É o o Brahma Brahman, e coloca o N no Brahman. final. Essa é a deidade absoluta. Sim. Tanto que Daí tem o Brahma, que é o Deus Criador. o São duas coisas Brahman, diferentes. ele é todas as deidades, resumindo. Sim. Ele é todas as deidades, ele é porque muito a todas essas junção. deidades, elas nasceram por causa do Brahman. Não. Só nasceu as 3 principais deidades. Não, todas. Daí as outras foi o Thiago. Brahma. Todas as deidades que existem não passam de uma manifestação de um princípio de Brahman. Todas elas Todas são elas no final dele. são Brahman. Mas tem as principais, que são o Brahma, o Shiva e o Vishnu. Que são os 3 princípios principais, que é o Deus Criador, o Deus que representa a morte e o Deus que mantém o equilíbrio. Não é só a morte. E não é morte em si, é a destruição e a regeneração. Depende. Depende que às vezes tem certas vertentes que misturam ele com a Kali, que é a própria deusa da morte. Sim. Que é uma Shakti. E também depende da época, né? Sim. Depende das 3 formas do hinduísmo. Sim. É uma curiosidade, já que estamos falando do Shiva, que discutivelmente é o deus mais legal do. Sim. Exato, é o do deus que todo mundo segue no rolê, basicamente. Discutivelmente é o deus mais legal de lá. Peraí, já que estamos falando de deidades indianas, vamos entrar no espírito e chamar ele de Deva. Tá. Vamos só terminar ali. Existe a Trimurti e existe os deuses inferiores. Como já foi falado, o Indra agora é o líder dos deuses inferiores e ele é comandado também pela Trimurti. Resumindo, é isso. Aí tem as deidades menores que fazem certas ações específicas, tipo
Ganesha, Isso, essas coisas. foi. Certo. Ok. Tá certo. A gente acabou de perceber que não tava gravando por 5 minutos de fala. Só Delícia. porque eu falei da vaca. A gente falou da parte principal, que é as vacas. As vacas são maravilhosas. Mas vamos deixar as vacas pra depois agora. Sim. Tá. A gente não pode comer a sobremesa antes, sabe? A gente é boas crianças. Tá. Continua. Então, o Trimurti, voltando, o Trimurti, e daí o Trimurti ele controla as deidades menores, que também tem um líder que é o Indra. Tá. Voltando ao tópico, a gente ia falar agora das Shaktis, não ia? Assim. Tá, o líder do Trimurti é o Brahma. Daí os deuses menores, que são basicamente os que não são parte da Trindade, tem um líder que é o Indra. E os deuses menores também tem uma hierarquia que tem parte que responde a Vishnu, tem parte que responde a Shiva. Brahma. Não, Shiva. 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 Não, Brahma todo mundo responde. É. Porque no final, Basicamente. como eles são capachos de Shiva e de Vishnu, e Vishnu e Shiva respondem a Brahma, a cadeia desce e no final todo mundo responde a Brahma. Certo. Beleza. Agora vamos falar dos deuses mulheres, que a gente falou de macho até agora. Só de macho. Shiva não é mulher? Quê? Depende. Shiva não é mulher? Depende. A gente já chega nessa parte, Thiago. A gente já chega Sim. nessa parte. Ok. A gente Vai, já chega continua. nessa parte. Continua. Você quer ter as honras, João? Alô? Não, cara, eu vou deixar pra você. Eu sei que você tá emocionado. Tá claro. Tá, vou começar pela grande deusa, óbvio. Desse título tem que contar por ela. O nome dela é Mahadevi. Ela possui várias formas, que é algo que percebemos que é bem típico das indianas. Das devas, né? Até porque a alma na religião indiana é assexual, na real, né? Então- Então tá, vamos dizer que a grande deusa, a Mahadevi. Ela possui várias formas, entre elas Kali Parvati. Parvati é mãe de Ganesha e Skanda, e considera da divina Shakti. Kali é a essência da realidade, representa a natureza. Ela é esposa de Shiva, e em algumas culturas, ela não é esposa de Shiva. Em algumas culturas, Shiva é transformado em Kali para trazer a morte e o fim dos tempos. Ou seja, o Shiva é a mulher. E ele é um homem, e daí no fim dos tempos ele vira mulher. Em algumas Basicamente culturas. Isso. Alguns dizem que a Kali é a mãe do universo, destruidora de toda maldade. Incrível que pareça. Uhum. Agora, outra deusa mulher é a Lakshmi, que é a esposa de Vishnu. Sim. É a questão de toda a beleza, fartura, generosidade, fortuna, boa sorte. Tá. A gente falou do... Porque como nós humanos, os deuses também reencarnam. E a melhor representação disso, o melhor exemplo da reencarnação dos deuses é... Qual que é o nome? Vishnu. Que ela desceu para a Terra, ele desceu para a Terra e para manter a ordem e tudo mais, para preservar a Terra. Ele entrou em um ciclo de reencarnação que são os avatares, que eles vêm para proteger de certas coisas. O primeiro foi o Matsya, que veio em forma de peixe e preservou o ser humano por ocasião do dilúvio.
Daí o segundo avatar era uma tartaruga, que protegeu a Terra quando os deuses agitavam o mar. E daí tem mais um monte de avatares, ao todo são 10. E no último, o 10º avatar é Kalki, que surge no fim da época presente do mundo, para destruir todos os vícios e devolver a virtude e pureza à humanidade. É basicamente o Apocalipse. Ele vem anunciando o Apocalipse. É os anjinhos com a trombeta do... Inclusive, os avatares de Vishnu, uma das encarnações dele foi o próprio Buda. Sim. Certo. O Shiva também já reencarnou também, como Hanuman, que é o deus macaco, que parece na história de... qual é o nome da história? Ele reencarnou como um Wukong. É a história do... É a história que um casal Ramayana. que é separado por um Ramayana. demônio. E aí Sim, a história o marido... Eu esqueci o nome dos integrantes do casal, mas o marido vai junto com o Hanuman enfrentar o demônio. O nome do marido é Rama. Ranma, verdade. Rama. Verdade. E é bom citar a cosmologia, porque ela, além de dizer sobre a criação do universo, né, ela também fala bastante sobre a hierarquia do povo. Ela basicamente está explicando por que um escravo é um escravo, por que o agricultor é daquele jeito. É só mais uma forma de pensar que os ricos pegaram e falaram, você é escravo, você nasceu para ser escravo. Você não tem como subir de patamar, você é escravo. Você foi feito em pé. Então, continua assim. Sim. Daí, é meio isso. Essa é a cosmologia. Brahma chegou lá e criou tudo. Daí, Vishnu chegou e falou, tá, eu vou defender tudo que meu irmão criou, né? O Brahma criou. Certo. Ele veio, desceu a Terra como em forma dos avatares. E ainda tá no ciclo de reencarnação, né? Protegendo a gente aí. E daqui uns tempos, no fim dos tempos, ele vai chegar à sua 10ª reencarnação e vai nos livrar de todas as impurezas do ser humano, de todos os vícios, de tudo. Certo. Daí, quando isso acontecer, vai vir Shiva e vai destruir tudo. Pro Brahma chegar e refazer de novo. E também é bom falar disso porque Shiva e Vishnu são os deuses mais seguidos. Mais seguidos do que Brahma. Brahma é o deus que menos tem seguidores. Tanto que é por isso que ele só tem uma única casta. Porque ele é considerado como pai ausente, sabe? Ele só chegou, criou tudo e agora se aposentou. Foi comprar cigarro. Então, tipo, eles consideram Brahma como um deus inativo. Um deus que não tá mais aí pra nada. Ele já fez o que tinha que fazer, já cumpriu o seu papel. Então, eles seguem mais Vishnu, que é o deus que tá aqui, né? Aqui com a gente, protegendo, né? E, em segundo lugar, Shiva, que é o deus que vai vir destruindo tudo. Certo. Certo. Vamos fazer aqui de baixo para cima agora. Dalits, também conhecido como os intocáveis. Sudras, que são os trabalhadores. Vaisyas, seriam os mercadores e artesãos. Agora, os guerreiros são os Castraias. Isso pareceu russo, mas... Acontece, a gente não tem sotaque para fazer isso. Certo. Agora, quase no topo da pirâmide, tem os Brahmins, que são os intelectuais religiosos. E agora, acima da pirâmide, nem tá nela, estão os Devas, óbvio. Tá. Já que falaram questão das castas,
isso foi uma das principais causas que aconteceu as rupturas. Em duas das principais, em duas que os que acreditam no. Ah, peraí. Que acreditam nas escrituras originais, que seriam os Vedas, e os que não acreditam. Os que acreditam são os Astika e os que não acreditam são os Nastika. Vamos, 500 depois de Cristo, agora é a data, mais ou menos, período. Daí surge o budismo, que seria pro Ocidente e no Ocidente também, é a vertente gnástica mais famosa mesmo. Que ele trouxe lá, ele questionava porque não tinha como continuar assim. O sistema de castas não era algo que a sociedade Não era algo que aguentava. eles achavam sustentável. Não era sustentável. O príncipe Siddhartha, ele se tornou iluminado e se tornou Gautama Buda, que seria a encarnação de Vishnu. E criou o budismo, basicamente. Das gnásticas são jainismo, Charvaka e budismo os principais. Agora a questão de... Vamos falar das Ástica agora. Espera aí. João, tempo. Já começou de novo? Tá bom. Tá, pode começar, velho. Da próxima vida antes, tá? Tá, agora vamos falar... Eu avisei, vocês me ignoraram. Não, a gente não te ignorou, é que eu pedi pra você segurar um pouco. Tá bom, vamos voltar aqui. Tá, as escolas de pensamento Ashka, que seriam os que aceitam os Vedas, que são os principais livros. A gente já explica os livros do hinduísmo. Tá, tem o Sankhya, Yoga. Sim, o Yoga que vocês conhecem, que você cruza as pernas e faz uma procura... pose estranha. Esse Yoga mesmo. Tem o Nyaya, Vaisesika, e agora tem o mais aqui, esses quadros que eu falei que vê o Vedas como uma fonte de conhecimento depois da lógica. Daí tem os que veem o Veda uma fonte de conhecimento além da lógica, que são duas. O Purva Mimamsa e o Uttara Mimamsa. O Uttara Mimamsa tem outro nome que é o Vedanta. O Vedanta é um pouquinho mais importante. Não falo isso, mas não falo isso por aos conhecimentos, mas sim porque é o que eu mais dei uma olhada. O Vedanta é uma das principais críticas que ele faz é o budismo. E o budismo e o jainismo, por sair fora do padrão do Veda. E também faz crítica ao Purva Mimamsa, que, incrível que pareça, foi feito por um discípulo do criador do Vedanta. O livro o principal livro do Vedanta, os principais, é o Brahma Sutra e o Mahabharata, que é também conhecido Bhagavad Gita. O Mata Barata? Sem comentários. É o Bhagavad Gita e o Brahma Sutra, são os principais. Uma curiosidade. O criador do Brahma Sutra, do Brahma Sutra não, da corrente da escola Vedanta, seria o sábio Vigya. Vigya. É Vigya? Pera aí. Não, é Vyasa. É Veda Vyasa, é o nome dele. É ele mesmo que dividiu os Vedas, que são os principais livros do hinduísmo, em 4 partes. E isso foi se não me engano, era aquela história do marido e da mulher, não é?
Não. Esse não é um dos Vedas. Esse é um Brahman, se não me engano. É uma. Brahma? É. Hum. n- Gente, que silêncio é esse? Não, também não é um Brahman. É um épico à parte. É uma época à parte? Tá, os livros rapidinho. São 4 Vedas que foram escritos por profetas, os rishis, foram quem os escreveram. Eles eram a mesma ferramenta de manifestar os livros. Eles não foram que escreveram, tá? Claro. Daí tem os 10 Brahmanas, testamentos? tá, os 4 Vedas. Tem os Brahmanas, que são os comentários sobre os Vedas, e o Upanishads, que seria um outro. Tá, uma outra leitura, uma outra separação. Os Vedas são 4 Vedas que são separados em 4 partes. O nome de cada Veda é Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atharva Veda, e também surgiu de 4 partes. São os Hinos, os Brahmas, Aranyakas e o Upanishads. São 4 partes dos Vedas. São divididos em 4 partes por 4. Isso são por causa dos 4 estados da vida do homem, que é estudante, chefe de família, eremita e asceta. Esses são os 4 estados da vida do homem, então são 4 livros divididos em 4 partes, para combinar. Voltando aqui, quem dividiu o Veda em 4 partes, o sábio, Vyasa, ele escreveu o Brahma Sutra e o fundador do Vedanta, basicamente. Ele dividiu os livros de 3.500 anos atrás. Então, como é que isso era em 500 anos depois de Cristo? Criticando o budismo por separar dos Vedas. Basicamente, dizem que o Vyasa viveu mais uns 2.000 anos aí, tranquilo, ou seria outro Vyasa que escreveu. Bem, Sim, aí. qual a verdade? Isso é uma boa pergunta. E isso que é o bom de mistérios, né, gente? A gente não sabe o que tá acontecendo. Tá, agora vamos voltar aqui, já falei dos livros, vamos falar de outros livros. Vamos falar do Ramayana agora. Ramayana? O que você achou? Ramayana. Vamos falar do Ramayana, depois vamos falar das vacas e vamos acabar o podcast. Beleza. Nossa, sério, a gente falou. Voltando. Tá. Então, Ramayana, a história do herói Rama, que foi salvar sua esposa, de um demônio de 10 cabeças chamado Ravana. E junto disso, ele teve ajuda do deus macaco Hanuman, que é uma das reencarnações de Vishnu. Shiva. Não, Shiva. É de Shiva? É de Shiva. É de Shiva, verdade, é de Shiva. Tá. Você tá gravando, João? Tá gravando. Ah, tá. Achei que você ia lá fazer sei lá o quê. Caralho. Voltando. Aí ele tava tendo dificuldade Ele tava tendo dificuldade de enfrentar o demônio, porque não importava quantas vezes ele cortasse uma cabeça, 2 acabavam crescendo no lugar. Até que É a Hydra. Até que ele foi iluminado e ele atirou uma flecha no coração do Ravana e ele morreu. É bem abstrato, mas é porque, em sua maioria, o Ravana ele representa o ego do ser humano. E essa história ela é basicamente uma grande alegoria para contar sobre as dificuldades que um casal tem que enfrentar para continuar no caminho certo. Resumindo. Sim.
Basicamente, quando ele atinge o coração de É Ravana, ele verdade. está. Essa história tem mais de 24 mil versos. Sim, quando ele atinge o coração de Ravana, ele quer dizer basicamente o seguinte: você tem que atingir a sua ignorância no coração e atingir a iluminação. Também tem outras coisas no. Tem outros partes, detalhes da história. Também faz. Também são outras alegorias. Por exemplo, a floresta onde a Sita, ou é Citra, a esposa do Rama fica, beleza? Ela representa a inconsciência, que é lá onde ela deve buscar o que é essencial para a nossa vida como ser humano. O Hanuman representa a força vital que o tem que ter na relação para manter a para superar os desafios que forem encontrados. Mas, provavelmente, a gente não teve tempo de ler, claro, com o nosso. Com o tamanho dos pequenos 24 mil versos. É. Até porque provavelmente ele deve estar. Em árabe não. Na linguagem indiana. Hindu. Hindu. Ele deve estar em hindu e achar uma tradução provavelmente vai ser bem difícil. Exato. E se tiver, provavelmente não vai ter todos os 24 mil versos. Prefiro ver o filme do Deus Macaco. Muito mais legal. Esse filme é chinês, não é? Não sei, só sei que é o Kong que desce Então, é cacete nos chinês. outros. Acho que é. É uma época chinesa. Acho que é. Tá. Voltando agora, a gente esqueceu de falar das vacas, né? As vacas. As vacas. Não faz sentido eles adorarem vaca. Um animal que vomita na própria boca e continua comendo. Come grama, vomita na boca e continua comendo a grama que está na boca regurgitada. Mas ele adora aquele bicho. Porque um deus usa ele de montaria. Mas não é toda essa história, tá, Thiago? Não apenas a vaca é a montaria de Shiva, a vaca impede que o Shiva destrua a humanidade, basicamente. Me dá Rivotril. Eu enfio o Rivotril na goela desse bicho. E acabou. Thiago, você não Faz consegue ele usar ficar. uma ervinha da boa. Thiago, acalma o você não mundo. consegue me bater. Olha pra mim. Você não consegue Cara, montar acima da vaca sem cair. João, Imagine dar Rivotril pra um deus. vaca pisar em tu. Tu é minúsculo. João, Thiago, você não consegue Vocês montar falaram uma ao mesmo vaca sem tempo, gente. cair. Ficou confuso. Tá. Thiago, você não consegue montar uma vaca sem cair. Como é que você vai dar Rivotril pra um deus? Tu nem sabe a altura dele. Porque se eu montar na vaca, o vento me sopra e eu saio voando que nem uma pipa. Você esqueceu a moeda, né, Thiago? E se esse é o poste? Não consegue nem ficar em pé, imagine montar na vaca. Deus do céu. Ai. Me dá Rivotril com calma aquele bicho. Dá a ervinha da boa. Cigarrinho do capeta. Quero ver se ele não se acalma. Ah, tá. Ô, João, vamos contar a história do Ramayana, porque tem esse nome? Vamos? Claro. Deus. Eu esqueci o nome do deus que desceu, mas eu lembro a história. Resumindo, um ladrão que vivia, dava sustento para sua família roubando, um dia encontrou um deus. O deus, não lembro qual era, desculpa. Você lembra, João? Era Vishnu, não era? Peraí, deixa eu ver. Provavelmente era Vishnu. Vishnu é o deus mais presente desse negócio. Brahma é o pai ausente e Vishnu é a mãe solteira. Não, a mãe solteira geralmente não está presente também, né? Sol... Ladrão que sustentava a sua família apesar do roubo, encontrou Vishnu. Ele é um ladrão? Vishnu perguntou a ele: você não tem vergonha do que você faz para sustentar sua família?
Daí ele fala, não, eu faço o que eu preciso para sustentá-la. Aí, Daí o Vishnu pergunta, a sua família não tem vergonha do que você faz para sustentá-la? Daí ele sabe, não sei. Ele pergunta para ela. Daí ele foi perguntou para a família. Depois ele tornou a Vishnu. Ele falou, e o que sua família disse? Eles, justamente como o Ladrão esperava, a família deles a suportava que família ele deu, fizesse a isso. família falou que ela não se importava da forma que ele estava sustentando eles, mas que eles não iriam arcar com as consequências junto com ele. Daí Isso. o ladrão perguntou a Vishnu como ele seria essa culpa de estar dos seus pecados. Daí o Vishnu falou o seguinte: fale Rama não, Mara, que significa morte, até os seus pecados aparecerem. Daí ele, daí ele meditou e falou Mara, 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 até que ficou parecendo Rama, de tanto falar Mara, de tanto Então, meditar. repetir. Ele falou, ele meditou por tanto tempo que formou um formigueiro em volta dele. E finalmente, quando ele falou, chegou a como fala, iluminação, quando ele atingiu a iluminação, ele escreveu Ramayana e deu o nome de Ramayana por causa do Rama que ele não parava de falar na sua meditação. Sim. Basicamente isso. É uma história Tá, interessante. certo. Uhum. Tá. Agora uma rapidinha, o sobre Mahabharata. Não, para. Mas vamos deixar para próxima. Por um próximo podcast. Sim, vamos se despedir aqui. Isso. Então é isso, meu povo bonito, povo cheiroso. Adeus. Adeus. Foi um Tchau! prazer. Tchau. Foi um prazer, gente. Tchau. 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 Tá na hora de dar tchau. Jesus. Acabou? Jesus. Parou? Gravando. Certo. Agora o que falta é fazer comentários sobre por que será. Faltou uma parte importante aqui antes da gente terminar, é por isso que a gente voltou. Isso, faltou a gente falar por que a gente não aprende tanto sobre filosofia orientais, especificamente da hindu, que a gente tratou sobre nesse trabalho. Bem, se eu especificar hindu, acho que a principal causa é que no Brasil, apesar de que a gente ser o país do mundo com o maior número de um dos países do mundo com o maior número de imigrantes de outras de descendência estrangeiras, como japonesa, italiana, portuguesa e haitiana e muitas outras, indiana não é uma das não é a Índia não é um país que a gente tem muito a Índia e arredores, tá? Especificando. Não entra na lista de países que mais tem imigrante no Brasil. Então a gente quase não teve Além de contato com eles que mesmo. os imigrantes aqui, eles não têm a mentalidade de querer espalhar a religião. O que eles querem é só seguir o que eles aprenderam desde criança. Dá para dizer isso também. E questão das escolas, porque não tem tanto em geral, diria que o cronograma já é mal planejado mesmo. Por ele dizer que não tem muitas influências, não tem muito incentivo, porque não temos tantas heranças de lá. E no pós de academia, eles preferem continuar no mesmo, sabe? Eles ganham mais pontos por puxar saco dos professores que já estão lá, os sêniores deles, e continuar na direção, puxação de saco.
É meio que assim que funciona os créditos de academia? Eu espero. Não dá muito para sair do que o reitor pensa, se não dá problema. E sem falar que nos últimos tempos, nos passos acadêmicos, foram muitas escolas como de Frankfurt e afins ganharam mais espaço. E realmente não estão dando tanto. Além delas, já tem as que já tinha antes, que são os gregos e europeus. Que ainda não dá para. Que são os tradicionais, junto com as que já entraram, não sobra muito tempo no nosso currículo para aprender sobre isso. A não ser que Resumindo, tire nosso alguma currículo é coisa. muito carregado e não tem incentivo. É, certo? Certo. E agora, finalmente, esse é realmente o fim do podcast. A gente se vê no próximo, possivelmente. Tchau, gente. Ai, ai.